Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. O vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, meditamos nesta hora o Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 51 a 59. Jesus continua o seu embate, num grande debate com os judeus, fariseus, mestres da lei, que infelizmente não conseguem compreender a grandeza do Cristo, Verbo encarnado de Deus, que vem a este mundo para nos salvar. O Senhor, por sua vez, vai lhes ensinando e hoje diz que quem guarda a sua palavra jamais verá a morte, nunca experimentará a morte. O Senhor, portanto, promete a vida eterna para aqueles que acolhem os seus ensinamentos e que permanecem fiéis a Ele. Ainda há poucos dias meditávamos isso, quando o Senhor dizia que Ele é a luz, que Ele é a verdade, quem caminha nessas vias também pode assim receber, pois, a vida eterna. O grande pecado que o Evangelho de João quer denunciar e alertar a todos é a morte da alma, perder a força da graça santificante na nossa vida. Porque por essa graça nós temos o começo da vida eterna, já aqui na terra, e o penhor da glória que vamos receber para além da vida terrena, que é exatamente a grande vida, a vida verdadeira. E os judeus, que aqui estão assim, se vê, se percebe, estão obcecados na sua hostilidade, não querem sequer escutar as palavras do Senhor e por isso não o entendem. Mas Jesus continua a insistir e fala de um conhecimento que implica algo muito maior do que simplesmente saber ou compreender. É um conhecimento que já se falava no Antigo Testamento, esse conhecimento que denota amor, fidelidade, entrega generosa. Portanto, o amor a Deus é uma consequência do conhecimento certo que dele tenhamos e ao mesmo tempo também conhecemos melhor a Deus na medida em que nós o amamos mais. De algum modo essa frase está naquilo que Jesus fala em outro momento: nós amamos aquilo que conhecemos. E por isso, em Jesus, onde temos a sua humanidade intimamente unida à sua divindade, ele não poderia, portanto, nos enganar dizendo de si em relação ao Pai. E por isso essa linguagem de Jesus torna totalmente compreensível que ele, como verdade de salvação, nos ensina também a guardar as suas palavras, que nestas palavras estão encerradas toda a verdade. Os que morrem longe da palavra de Deus tornam-se assim, infelizmente, candidatos à perdição eterna.
Agora, aqueles que morreram pela fé e guardaram o bom nome de Cristo, mesmo antes da chegada de Cristo, e por isso toda uma ênfase diante da figura de Abraão, o pai na fé, a qual Jesus diz: Abraão exultou em saber desse meu dia. Portanto, as promessas do messianismo agora estão mais do que evidenciadas na vida de Jesus. Ele é o cumprimento dessa grande verdade, desta grande alegria por meio da sua paixão, morte e ressurreição. Abraão viu e se alegrou, viu o dia da redenção. Jesus o coloca nessa condição superior aos patriarcas para exatamente recordar que aquilo que antes foi dado por profecia, agora se torna então um convite verdadeiro e real. A redenção ela está acontecendo. Jesus deixa isso claro quando diz: antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, já está falando da sua eternidade, da glória, daquilo que faz parte da própria natureza divina de Jesus, o Criador, que o distingue, portanto, de qualquer criatura. E quem fala aqui é aquele que é acima de Abraão. Os santos padres, quando estudam esses textos e revelam a nós, trazem como que uma relação, aquilo que aconteceu com Abraão no deserto, lá no Sinai, na sarça ardente, e essa fala do verbo que aqui se revela, é o grande eu sou, também manifesta assim a eterna e divina pessoa de Cristo que se revela a nós. Hoje pedimos, pois, ao Senhor essa graça, então, de o conhecer sempre mais e viver verdadeiramente esta palavra, que, como diz Jesus, quem guarda a sua palavra por amor, por conhecimento, pode receber a vida eterna, jamais verá a morte. Que Deus nos dê, portanto, a salvação eterna, que é tudo o que almejamos e que sinceramente busquemos mais para realmente, por meio desta Páscoa, viver sempre mais a presença que salvará toda a humanidade, Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe.